A verdade sombria por trás de Frankenstein, o homem que desafiou Deus. Desde o início dos tempos, o homem tenta compreender o mistério da vida. Mas alguns não se contentam em entender, querem controlar, querem criar. E toda vez que alguém tenta ser Deus, o preço é alto. Essa é a história de Victor Frankenstein, o cientista que ousou romper a fronteira entre a criação e a destruição. Mas também é a história da humanidade, que há séculos brinca com forças que mal compreende. A chama que nunca deveria ser acesa. Tudo começou em 1816, o ano sem verão. Erupções vulcânicas cobriram a Europa de cinzas e frio. O céu parecia morto. E nesse cenário sombrio, Mary Shelley, uma jovem de apenas 18 anos, teve um pesadelo. Mas Mary não era uma jovem qualquer. Filha de Mary Wollstonecraft, pioneira do feminismo, e William Godwin, filósofo radical, ela cresceu entre livros proibidos e ideias perigosas. Aos 16 anos, fugiu com o poeta Percy Shelley, casado e considerado herege. Antes dos 19, já tinha perdido uma filha prematura, conhecia a morte de perto, conhecia a dor de criar algo e vê-lo partir. Naquele verão funesto, Mary estava na Vila Diodati, às margens do Lago Genebra, junto com Percy, Lord Byron, o poeta maldito da época, e John Polidori, médico e escritor. Presos pela tempestade, Byron propôs um desafio: que cada um escreva uma história de fantasmas. Foi ali, entre conversas sobre galvanismo, a ciência que usava eletricidade para animar músculos de cadáveres, e os experimentos do cientista Luigi Galvani, que Mary teve a visão. Um homem de jaleco, curvado sobre uma mesa. Um corpo inerte e um raio cortando o céu, trazendo vida ao que devia permanecer em silêncio. Quando acordou, Shelley escreveu as palavras que ecoariam por séculos. Sonhei que um pálido estudante das artes profanas ajoelhava-se ao lado da coisa que criara. Aquele pesadelo se transformou em Frankenstein, ou o Prometeu moderno, uma história sobre um homem que quis ser Deus e acabou descobrindo que o poder sem compaixão é a mais cruel das maldições. O título não foi por acaso. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, e foi condenado a ter seu fígado devorado por uma águia, todos os dias, por toda a eternidade. Victor Frankenstein roubou o segredo da vida e pagaria com tormento eterno. O Criador. Victor Frankenstein era movido por algo que muitos chamam de curiosidade, mas que, na verdade, era vaidade. Ele queria ser lembrado, queria desafiar o impossível. Por que Deus teria o monopólio da vida? Ele pensava. Nascido em Genebra, numa família nobre, Victor teve tudo: riqueza, educação, amor. Mas também teve tragédia. Sua mãe morreu de febre escarlate ao adotar uma criança órfã. E aquela morte plantou nele uma obsessão: vencer a morte, trazer de volta o que foi perdido. Na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, Victor mergulhou nos estudos proibidos. Alquimia medieval, filosofia natural, anatomia. Frequentou necrotérios, cemitérios, salas de dissecação. Reuniu partes de corpos. Estudou nervos, músculos, a eletricidade que move o coração. Ele trabalhava sozinho, em segredo, consumido pela febre da criação. Meses se passaram. Victor não dormia, não comia direito. Sua saúde definhava enquanto a criatura ganhava forma. E numa noite tempestuosa, sob o som dos trovões, acendeu a centelha proibida. O corpo abriu os olhos, movimentou-se. Viveu, mas não havia alegria, havia pavor. A criatura era a imagem distorcida da própria ambição humana, forte, viva, mas vazia. Um corpo de 2,40 m, olhos amarelados, pele translúcida mostrando as veias pulsantes. Bela em teoria, horrenda na realidade. Victor fugiu.
Abandonou sua criação nas trevas daquele laboratório maldito. E, naquele instante, percebeu, tinha criado algo que jamais poderia controlar. A ironia é cruel. Victor passou anos querendo vencer a morte. Mas, quando finalmente criou vida, sua primeira reação foi desejar que ela morresse. O monstro. Rejeitado pelo próprio Criador, o ser vagou pelas florestas, sozinho, confuso, com a mente de uma criança num corpo de gigante. Ele observava os humanos de longe. Aprendeu a falar escutando uma família de camponeses. Leu livros abandonados, Paraíso Perdido de Milton, Vidas de Plutarco. Descobriu conceitos como justiça, amor, Deus, e se perguntou: quem sou eu? De onde vim? Ele não nasceu mal. Foi o mundo que o fez assim. Onde buscava abrigo era expulso com gritos e pedradas. Onde tentava ajudar era recebido com terror. Salvou uma menina de se afogar e foi baleado pelo pai dela. O monstro é o reflexo da humanidade quando é negada a ternura, quando o Criador abandona sua obra, quando a sociedade julga pela aparência e condena sem julgamento. Eventualmente, ele encontrou Victor e fez um pedido que partia a alma. Crie uma companheira para mim, alguém que não me rejeite, então partirei para sempre e você nunca mais me verá. A criatura pediu apenas uma coisa: companheirismo, o mínimo que qualquer ser vivo precisa. Victor concordou, mas à medida que construía a segunda criatura, o medo tomou conta. E se eles tiverem filhos? E se criarem uma raça de monstros? Na última hora, destruiu a companheira diante dos olhos da criatura. Foi o golpe final, o último fio de esperança, cortado. E o que nasceu do amor rejeitado virou vingança. Um a um, o monstro destruiu tudo que Victor amava. Primeiro, seu melhor amigo, Henry Clerval. Depois, Elizabeth, sua noiva, assassinada na noite de núpcias. E, por fim, seu pai, que morreu de desgosto. Eles se enfrentaram no gelo do Ártico, Victor perseguindo seu demônio até o fim do mundo. Dois homens, duas sombras. Ambos culpados, ambos condenados. Um criou sem amor, o outro amou sem ser amado. Victor morreu de exaustão nos braços de um capitão de navio. Suas últimas palavras foram um aviso: busquem felicidade na tranquilidade e evitem a ambição. Até aquela que parece inocente pode envenenar a alma. E no fim, foi o monstro quem chorou. Surgindo das sombras, ele olhou para o corpo de seu Criador e disse: eu que desejei amor, trago apenas ruína. Que o fogo leve minha dor. E desapareceu no gelo, carregando seu tormento para sempre. A Profecia de Mary Shelley. Mary Shelley não escreveu apenas uma história de terror. Ela escreveu uma profecia. Em plena Revolução Industrial, quando máquinas começavam a substituir humanos nas fábricas, quando a ciência avançava mais rápido que a ética, Mary viu o perigo. Ela viu que poderíamos criar maravilhas, mas esquecer de dar-lhes alma. 2 séculos depois, vivemos o mesmo dilema. Criamos máquinas que pensam, clonamos células, brincamos com a genética, desenvolvemos inteligências artificiais que aprendem sozinhas, tudo em nome da evolução. Mas esquecemos o que Shelley avisou: sem alma, a criação se volta contra o Criador. Hoje, o mito de Frankenstein vive nas telas, nas fábricas, nas redes neurais. Criamos vida digital, mas estamos prontos para lidar com o que ela pode se tornar? Em 1996, nasceu a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado. Em 2018, um cientista chinês anunciou ter editado genes de bebês humanos. Em 2023, inteligências artificiais começaram a criar arte, escrever textos, tomar decisões. A cada passo, nos aproximamos do laboratório de Victor, e a cada passo a pergunta ressoa: será que estamos repetindo o erro de Victor, dando vida ao que não estamos preparados para amar?
A verdade sombria. A verdade sombria por trás de Frankenstein não está no terror gótico, mas na humanidade que ele revela. O monstro é cada um de nós, costurado por memórias, traumas e desejos, vivendo entre a razão e o instinto, querendo ser aceito e temendo ser visto. Victor Frankenstein não é apenas um cientista louco, é todo pai que abandona um filho, todo criador que rejeita sua obra quando ela não atende expectativas. Toda sociedade que julga pela aparência e condena o diferente. E talvez no fundo, Frankenstein nunca tenha sido o vilão. Talvez o verdadeiro monstro seja o ego, essa força que nos faz querer ser deuses, mas nos esquece de ser humanos. Mary Shelley, aos 18 anos, entendeu algo que a humanidade ainda luta para aceitar. O verdadeiro horror não está na criação, mas no abandono. Essa é a verdade sombria por trás de Frankenstein, o homem que acreditou poder criar a vida, mas acabou destruído por ela. E a pergunta permanece: quando criarmos nossa própria criatura, teremos coragem de amá-la ou repetiremos o erro de Victor e seremos perseguidos por ela até o fim do mundo?